queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta aqui hoje, né? E, na verdade, hoje, com o objetivo de trazer a nossa videoaula, né? Tendo em vista aí a impossibilidade de nós estarmos no templo para ministrar nossas aulas da forma convencional. Mas a palavra do Senhor que o Senhor tem nos dado essa condição de não deixar os irmãos em falta, né? Usando aí a modernidade, né? Usando aí a tecnologia, né? Que assinam em favor do povo de Deus. Muito bem. Hoje nós vamos trazer a lição 9, né? A lição 9 é uma lição bem curta, né? O assunto é um assunto muito importante para todos nós e que fala sobre nenhuma condenação há, né? Então nós vamos estar assim fazendo um resumo, na verdade, né, dessa lição, e que os irmãos possam aí na sua casa, aí no seu lar, acompanhar, pega a sua revista, pega a sua Bíblia, amém? E acompanhe aí junto com a gente aí essa lição, que nós não podemos ficar disperso, né, irmão? Mesmo diante da circunstância, diante de tudo que está acontecendo, não podemos anular nada dentro do contexto espiritual para nossas vidas, né? Agora, mais do que nunca, nós temos que buscar o Senhor mesmo, de todas as maneiras, de todas as formas, porque esse é o momento que nós temos que se alimentar ainda mais com as coisas concernentes ao reino de Deus, amém? Muito bem, querido, é a lição 9 e o tema é nenhuma condenação há, né? O texto base diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16, né? O ensino prático fala que a morte de Jesus Cristo trouxe a absolvição de uma condenação terrível, porém o homem precisa aceitar e reconhecer sem Jesus que sem Jesus ele continuará condenado, né? Então, nenhuma condenação há, mas porém ela implica aqui numa condição, né? E a leitura da Bíblia em classe está em Romanos 8, que vai do 1 até o 17, né? Diz assim, Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 8:2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E porquanto o que era impossível, a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, né? Isso é, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, e o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daqueles que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estarde em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E nós somos filhos, somos logo co-herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. A introdução dessa lição está assim: o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos foi e é importantíssimo para todas as pessoas que buscam entender o que representa a liberdade. Por todo o capítulo 8, o apóstolo apresenta paralelamente o que é uma vida marcada pelo pecado e sem condições de libertação, e a nova vida no poder do Espírito Santo, sendo uma antiga aliança regida pela lei, tornou-se impossível para o homem ser alcançado e agora se torna possível através da graça, ou seja, uma nova lei. Por intermédio da morte de Jesus, o Espírito Santo nos traz a perspectiva de uma nova vida e de um dia vivemos ao lado do Senhor no céu. Temos, através da fé, a certeza de que a intercessão do Espírito Santo, por meio de gemidos inexprimíveis, tem chegado até o trono do Altíssimo, e a tradução em nossas vidas é a convicção e alento. Muito bem. O tópico 1 fala sobre a oposição à carne e é a forma de sermos guiados pelo Espírito Santo, né? Em Tiago, no capítulo 1, 14 e 15, está escrito assim: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ser consumar, gera a morte, né? Entendemos que o pecado, o homem, depois da queda de Adão, todos os homens pecaram, foram destruídos da glória de Deus, e nós somos pecadores por natureza, né? Nós temos a tendência ao pecado, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 10, verso 13, o seguinte: não vós sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Amém? Isso quer dizer, nós, dentro da nossa natureza carnal, né, nós já temos a tendência ao pecado, né? Muitas das vezes o homem peca, ele tenta justificar o seu pecado, né, e tenta atribuir o seu pecado a Satanás, a outras coisas, mas o homem ele tem essa tendência ao pecado, né? A natureza do homem é pecaminosa, né? Nós vemos que lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 17, né, ali Deus ele deu uma ordem para o homem, né? Ele falou lá o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que dela comereis, certamente morrereis, né? E nessa desobediência do homem veio gerado o pecado, e ali o homem se tornou pecador, né? Então ali houve uma condenação, e essa condenação, até então, até o Senhor enviar Jesus Cristo para a redenção, ela estava sobre todos nós, né? Nós estávamos debaixo da condenação, né? Infelizmente, podemos ver que o Senhor, ele tentou falar com o homem. Ele usou, por exemplo, ele usou Moisés, né? Moisés escreveu o livro da lei. O livro da lei tinha o intuito de quê? O intuito de trazer o homem para perto de Deus, fazer o homem se arrepender, não é verdade? Fazer o homem se arrepender, mas só que o homem, depois que ele passou a conhecer o pecado através do livro da lei, ele foi estimulado a pecar mais ainda. Uma coisa interessante, né? A lei era boa, mas ela teve um efeito contrário na vida do homem, né? O homem passou então a ser estimular, porque é como hoje, né? A gente às vezes quer fazer aquilo que é proibido, não tem essa coisa? Por que é proibido? Vou fazer porque eu quero saber por que é. Né? Por que não pode? Então, parece que a lei ela causou esse estímulo no homem, né? E fez o homem então ainda pecar muito mais ainda. Então, infelizmente, a lei ela não surtiu o efeito que Deus queria, né? Que fazer a redenção do homem, né? Mostrar ao homem o seu erro, o seu pecado, né?
e para que ele vinha se arrepender, né? E vinha se retornar para o Senhor. Infelizmente, isso desencadeou ainda um pecado maior na vida do homem, né? Infelizmente. E até então não teve jeito e o homem ficou debaixo dessa condenação, né? Ele ficou debaixo dessa condenação. Vejamos que o Senhor, ele criou um povo para si, uma geração, né? Para si, que é Israel, né? E até mesmo o povo de Israel, eles não conseguiram absorver, até porque eles também pecam e pecaram, né? Então, infelizmente, a lei ela não conseguiu assim, o seu intuito, e o mesmo povo de Deus também, até então, infelizmente, todos estavam debaixo da mesma condenação, até mesmo o povo judeu. Isso é uma realidade. Só que o povo judeu é um povo da herança, é um povo da promessa, né? E eles são fiéis a Deus, né? Porém, eles não creem que Jesus Cristo ele veio ao mundo morrer por nós, enviado por Deus para nos trazer a redenção, né? Eles não creem dessa forma. Mas muito bem. Então, sendo assim, o que nós podemos dizer? Que todos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo ainda estão debaixo dessa condenação, né? Ainda estão debaixo dessa condenação, né? Como você pode ver em Romanos, né? Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Todos pecaram. Esse todos abrange todos, né? Todas as nações, todos os povos, né? Infelizmente, essa é a realidade. Muito bem. Bom, queridos, ainda seguindo em frente, aqui a palavra de Deus fala: porque a lei que fora dada como uma forma de punição para os homens que transgredisse, acabou por provocar o desejo de pecar. Dessa forma, a lei que era boa não conseguiu aproximar o homem de Deus, antes o distanciou, tornando-se ineficaz. O salário mais sórdido pago pelo pecado é a morte, né? Como nós lemos aqui, né, no princípio, em Gênesis, né, quando fala que se o homem desobedecesse a Deus, que ele morreria. Então, e essa morte, ela vem em vários sentidos. A primeira morte do homem é a morte espiritual, né? Morte espiritual é quando o homem passa a viver somente na carne, somente para aquilo que ele deseja, para aquilo que ele quer, né? Porque quando o homem tem uma relação espiritual com Deus, ele tem uma vida de temor, ele tem uma vida, né? Uma vida assim de renúncia, né? Mas quando o homem ele vive no espírito da carne, na verdade, aí a tendência é o homem viver para si próprio, fazendo aquilo que bem lhe apraz, né? Essa é a grande realidade. Então, a primeira morte do homem foi a morte espiritual, porque o homem ali no jardim, ele fez a sua própria vontade, né? E isso até hoje tem sido dessa forma, né? Muito bem. E aí o homem estava debaixo dessa condenação. E o que foi necessário para poder essa condenação ser anulada, né? Na vida do homem, né? Foi necessário o quê? O Senhor, ele enviar Jesus Cristo, né? Tendo em vista que até então a lei não foi o suficiente para isso, então Deus, né, o clássico da Bíblia que todo mundo conhece, lá em João 3,16, né, que Deus ele enviou o seu Filho ao mundo, né, para que todo aquele que nele cresce, né, não perecesse, mas que vinha a ter a vida eterna. Vamos entender que Deus ele fez o homem para viver eternamente, né? Deus não fez o homem para morrer, né? Deus fez o homem para viver eternamente. E agora, infelizmente, por causa do pecado, eu posso dizer que o pecado ele não acabou, ele não anulou isso na vida do homem, né? Ele simplesmente, o que fez? O pecado, ele pôs assim, condição agora para o homem viver eternamente. Qual é a condição? A condição de renúncia, a condição de mudar de direção, né? A condição de largar a vida do pecado, a vida da carne e viver uma vida espiritual, né? Nós vemos que em Gálatas, no capítulo 5,
no verso 16 até o 18, diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, né? E 17 fala, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façam o que queres. Então, na verdade, quando fala que a carne, fala da natureza da carne, a natureza pecaminosa do homem. Mas quando o homem aceita a Cristo, né, ele passa a ter agora o Espírito Santo na sua vida, né? E aí, só que o que acontece? A natureza da carne ainda está no homem, né? Ela está ali. Porque vai haver, no final dessa lição, a gente vamos ler o texto, que vai haver uma transformação total, né, na vida do homem, no arrebatamento, né? Enquanto que hoje, infelizmente, o nosso corpo, ele é um corpo corruptível, né? E muito embora temos a natureza do pecado e temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas nós temos a necessidade de estar constantemente brigando, renunciando, né? Há uma briga diária, não é verdade? Porque a carne, ela nunca vai aceitar que o homem venha andar em espírito, né? Então, Gálatas fala sobre isso, que nós devemos andar em espírito. Quando você anda em espírito, você alimenta o espiritual e a carne ela fica aniquilada, não é verdade? Mas quando você alimenta a carne, ou quando você se descuida e alimenta a carne prevalece, e é onde que muitas das vezes nós, como tem acontecido com muitos crentes, às vezes com um descuido, né, deixou de vigiar, deixou de orar, deixou de estar, ter uma vida devocional, uma vida com Deus, uma vida espiritual, né, por um motivo, um ou outro, e aí o que aconteceu? Ele foi jogado, ele foi derrotado, foi humilhado, está sendo, né, saiu fora da presença do Senhor. Por quê? Porque deu lugar à carne, né? Mas se você der lugar ao Espírito, ele prevalece, né? Ele prevalece. Muito bem. Então, queridos, a Bíblia logo no início dessa lição fala que, o que fala? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, né? Então, não é assim, não há condenação realmente, mas há uma condição imposta, né? Há uma condição imposta pela palavra, que não andam mais segundo a carne, né? Ou seja, mas aí, como assim? A carne é fácil? Sim, é mais fácil andar pela carne do que andar no Espírito, irmão. Porque nas 24 horas do dia, né, você está cercado pelo pecado, né? Você está sendo bombardeado pelo pecado. O mundo já é do maligno, né? Embora não estamos no mundo, não pertencemos a esse mundo, não somos desse mundo, estamos aqui de forma passageira, mas ainda estamos aqui, né? Enquanto nós estamos aqui, nós estamos cercados pelas possibilidades de pecar o tempo todo, né? Porque nós temos, assim, em nossa vida, temos nossos olhos que quando vê, né? Assim como Eva, que viu lá a fruta que não poderia tocar e ela foi seduzida pelos seus olhos, não é verdade? E isso está ao nosso redor. Quantas coisas estão no mundo que nos seduzem, né? E se você não tiver espírito, se você não tiver ali vigilante, estiver atento, você acaba cedendo, você acaba pecando. Então você tem que estar ligado. E para que você consiga realmente alimentar o espírito, você tem que ter uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de vigilância, uma vida de prudência, né? Porque de outro jeito, de outra forma, que vai acontecer? A carne vai prevalecer e, infelizmente, você vai sofrer derrotas, mas derrotas na sua vida, né? Muito bem, queridos. Então, ainda seguindo em frente, a palavra de Deus também em Romanos 5, verso 23, ou melhor, isso, Romanos 5, Romanos 6, 23, desculpa, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Através de Cristo Jesus, tornou-se possível o homem sair da condenação, né? Qual foi o salário que o homem teve logo no princípio do pecado? Foi a morte, né? Porque esse é o salário do pecado. Mas depois que o Senhor enviou o seu Filho
para morrer na cruz, quando ele levou sobre si nossos pecados, todas as nossas transgressões, né? Aí tornou-se possível nós sairmos da condenação, né? E termos dessa vez, através de Cristo Jesus, a vida eterna, né? Então, querido, deixa eu falar para você, a vida eterna é para aqueles que permanecem fiel. Realmente, nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, né? Aqueles que dão lugar ao Espírito, aqueles que não deixam a carne prevalecer. Vai ter dias difíceis que você vai ter que lutar muito para não fazer a vontade da carne. Porque nós, como eu disse, nós somos bombardeados o tempo todo o mal está ao nosso redor. O apóstolo Paulo falou que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas porém o mal que ele não queria estava sempre diante dele. Isso é uma realidade, né? Às vezes até pecamos involuntariamente, né? O pecado ele é tão assim, ele está tão assim ao nosso redor, que às vezes você, quando piscou, você já pecou, tá entendendo? É muito fácil pecar, né? Então, para que a gente venha não pecar, a gente não venha dar ocasião ao pecado, dar ocasião à carne, no momento da ira, porque vai ter algum momento que você vai ter que, se está diante de alguma situação, que você vai ter que ficar em silêncio, né? Você não vai poder, por exemplo, o diabo, por exemplo, ele vai enviar alguém para tirar você do sério, um colega de trabalho, seu vizinho, até a sua família, né? Enfim, às vezes uma desavença familiar. Então vai surgir várias situações para tentar tirar você do espiritual e levar você para a carne. E é nessa hora que o homem peca. É nessa hora que aí vem a ira, enfim, né? Não que o homem queira, mas a situação no momento ali, você vê como que a questão da carne, ela é tão assim, elas são tão assim forte na vida do homem, que quando a carne está operando, parece que o homem até esquece nesse momento que ele tem o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, né? Mas que nós venhamos entender, irmão, que nós não devemos alimentar de maneira nenhuma a nossa carne, e sim alimentar o nosso espírito. Uma coisa é certa, irmão, quando você tem uma vida dedicada, uma vida devocional ao Senhor, quando você se enche de Deus, né? Esse é o momento que nós estamos passando agora, que você tem a oportunidade de se encher de Deus, né? Porque a coisa está muito séria, irmão, está muito difícil, né? Então, você tem uma vida diária dedicada ao Senhor, irmão, e quando você faz isso, você está blindado, né? Você está como lá em Efésios 6, né? Revestido de armadura, né? Os dardos vêm, batem em você, mas não conseguem penetrar em você, porque você está com a armadura espiritual sobre a tua vida. Esse é o momento de nós nos blindarmos. Esse é o momento de nós nos enchermos de Deus. Mas é tão gostoso a gente se encher de Deus. Quando você se enche de Deus, você fica tão sensível ao Espírito Santo, né? Que até o mesmo pecado de longe já desiste de você. Até desiste, ele já vai embora. Não vou nem ali não, porque o cara tá revestido, tá cheio de Deus na vida dele. Querido, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam, mas segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer um conselho? Dá lugar ao Espírito, amém? Dá lugar ao Espírito, deixa ele prevalecer na sua vida, tá? Eu quero que você receba essa lição, essa aula, né? Essa videoaula, né? Assim, com muito carinho no seu coração, né? E que nós viemos pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido acerca da palavra do Senhor, amém? Que o Senhor possa continuar nos abençoando. E eu agradeço aqui a minha oportunidade e quero falar com você. Você que também tem nos prestigiado no nosso canal, olha, não deixe de se inscrever, hein? Deixa o seu joinha aí, porque o seu joinha é muito importante para nós. Divulga aí o nosso canal para os seus amigos, para os seus familiares, amém? Nós queremos chegar aí a mais de 1000 inscritos, tá bom? Fica na paz. Um abraço, a pastora Sandra, para você. Amém.